Ó, chama. Chicota, chicota. Rodrigo Silva, estourou no Maranhão, também no Piauí. Rodrigão nos teclados vai tocar essa daqui. Estourou no Maranhão, também no Piauí. Rodrigão nos teclados vai tocar essa daqui. Rodrigão tá tocando, aqui não tem moleza. Quero ver vocês dançar por debaixo da mesa, chicota. Vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa. Aqui não tem moleza, então vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa. Chama, chama, vem. Vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa. Aqui não tem moleza, então vai por debaixo da mesa, vai por debaixo da mesa, vai por debaixo. Chama na cadência, ó.